Outra mudança recente na cúpula da Segurança Pública do Amazonas foi a troca do comandante-geral da Polícia Militar do Estado. Com a saída do coronel Gilberto Gouveia, quem assumiu o posto foi o coronel Marcos James Frota Lobato, que estava à frente do Comando de Policiamento do Interior, o CPI. E o novo comandante-geral da PM no Amazonas é o nosso convidado do Band Cidade Entrevista deste sábado, que já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite, coronel. É um prazer recebê-lo aqui no Band Cidade Entrevista deste sábado. Boa noite, Rose. Boa noite você que está nos assistindo. A honra é toda minha. Ficar à sua disposição, à disposição desse programa que tem bastante audiência. Tá certo, coronel. Bom, o senhor assumiu recentemente e já aí com uma difícil missão, né, que é de administrar essa manifestação, né, iniciada na última quinta-feira por um grupo de policiais militares, né, na sua maioria praças, que questionaram o adiamento de uma reunião que estava agendada para a última quinta-feira com os representantes da categoria e o governo do estado. Essa reunião, o adiamento dela, foi comunicado com antecedência? Primeiramente faz parte do meu ofício, né, atender qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de comportamento normal ou anormal que se encontre, né? Tanto na minha instituição, tanto na corporação policial militar, como na nossa atividade de fim, eu tenho que estar, no mínimo, preparado para atender esse tipo de adversidade, né? E outro, respondendo sobre o adiamento, né, foi comunicado, sim. O próprio governador do estado, professor Zé Melo, fez contato com todas as associações, Clube dos Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Associação dos Cabos e Soldados, né? E a minha pessoa também, que eu conduzi também alguns oficiais, e convidou todos os praças para que, não só as associações, mas todos os praças para participarem da reunião, porque ele queria falar diretamente com a tropa, né? No primeiro momento ele marcou para quarta-feira última, porém não aconteceu, ele teve que, como bem você sabe, teve que se ausentar urgente da sede do governo por uma situação de governo, e marcou para a próxima quinta-feira, se eu não me engano, dia 22. Exatamente. Mas esse adiamento acabou surpreendendo a categoria ou esse adiamento havia sido comunicado um pouco antes? Todos eles foram comunicados. A gente não pode dizer que não foram comunicados, que eles receberam do próprio governador a comunicação, o convite para participar da reunião na quinta-feira vindoura. Bom, a manifestação acabou sendo um pouco precipitada, então, já que foi adiada para a próxima reunião, ou seja, o diálogo, que é uma das reivindicações que eles vêm pedindo, vai acontecer, né? O problema é que é uma reivindicação antiga, né, que o próprio governador, no início do ano, adiou, né, sentar para conversar, até pelo momento econômico que o país começava a passar, essa crise econômica financeira, enfim, porém o cenário não mudou, né? A gente vê a crise se agravando. O governador prometeu um diálogo a partir do segundo semestre, que deve acontecer na semana que vem, porém o atual cenário possivelmente não vai permitir nenhum tipo de reajuste nesse momento, até pela realidade nacional, né? É verdade, Rosé, a situação do Brasil não é diferente. Todo brasileiro está assistindo o que está acontecendo, é uma situação completamente transparente. O estado do Amazonas não é diferente, né? Lamentavelmente, nós temos 17 estados, uma situação bastante caótica, bastante calamitosa, e nós não queremos que o estado do Amazonas seja o 18º estado, né? O governador está tendo muito tato, muita cautela para desenhar. Eu pessoalmente estou, pela gestão Polícia Militar, estou participando todo mês, verificando o que vai acontecer no mês seguinte, para a instituição a qual eu comando, e temos tido muito tato, muito jeito para a gente tocar os centavos que estão vindo para a nossa instituição. Então, temos que ter muito cuidado. Ele realmente prometeu, e segundo a informação dele, vai cumprir todas as promessas que ele fez com a instituição, com todos os policiais militares, né?
Não reclamo do pleito deles, eles têm razão sobre o pleito deles, sobre o que eles estão pedindo. É necessário para eles, é necessário para nós da instituição. O problema é o momento. Nós estamos passando um momento de dificuldade. O próprio governador já falou que não existe condições de, nesse ano, pelo menos nesse ano, nós temos condições de falar sobre dinheiro e falar sobre promoção que incide em dinheiro, né? Existem situações paralelas que não recaem sobre esses custos todos que nós podemos sim conversar. A principal reivindicação seria o reajuste salarial e as promoções que não ocorreram, né? É verdade, né? Nós temos aí em todas as categorias, em todas as classes policiais militares, nós estamos um pouco aquém das promoções, né? Os tenentes-coronéis precisam, os soldados também precisam. Isso totalizaria mais ou menos quantos militares, coronel? Eu acredito que em torno de 3.200 policiais militares entre os oficiais e os praças, é verdade, entendeu? Merecem, claro que merecem, né? Precisamos corrigir isso aí, claro que precisamos, mas temos que escolher o momento correto. O governador pode, inclusive, tomar essa atitude precipitada, incorrer em crime fiscal, né? Até por conta do limite, né, para pagar a folha de pagamento pessoal. Tem um limite que já está comprometido. Completamente comprometido, é verdade, né? E no caso, essa manifestação, ela acaba sendo então uma manifestação pequena, coronel? Ela não chegou a afetar o policiamento ostensivo? É a parte de uma liderança que tenta conseguir, que tenta se manter no poder, e de maneira precipitada, totalmente inconsequente, está praticando esse ato. Não acho vantagem nenhuma. O momento é de total diálogo, né? O radicalismo nesse momento não pode nem deve imperar, e os policiais, na sua totalidade, na sua grande totalidade, entenderam, na sua grande maioria entenderam isso daí, e eles próprios não aceitam. A sociedade amazonense também não aceita, entende a situação em que o Brasil e o estado do Amazonas está passando, e também, com toda certeza, está respondendo de modo negativo esse tipo de comportamento, esse tipo de aberração por parte de alguns policiais militares. No caso, esses policiais envolvidos nessa manifestação, essa manifestação se concentra apenas na capital, não há indícios de manifestação no interior? Não. Alguns que tentaram se manifestar, mas depois voltaram a parar de serviço, foram trabalhar normalmente. Uma coisa são eles falarem, se expressarem, outra coisa são eles trabalharem. Isso é totalmente normal e aceito dentro da instituição policial militar. E esses policiais que se envolveram que participaram dessa manifestação, eles podem sofrer algum tipo de sanção? Um inquérito parece que vai ser aberto para apurar, verdade, né? Eu tenho o dever, né, Rosa? Eu tenho o dever como comandante da instituição, eu tenho o dever de abrir um inquérito policial militar, e se confirmando um delito penal militar, eu tenho que apresentar o delito para a Justiça Estadual Militar. Né? E com certeza há alguns indícios, existem policiais que nesse caso aí tem bastante indícios, e isso acontecendo, eles serão tanto incriminados como também excluídos da instituição. Até porque um tipo de mobilização como essa acaba sendo inconstitucional. Sem dúvida, né? É um crime contra a segurança nossa, contra a segurança do Estado, contra a segurança nacional. Isso não é bom para nós, isso não é bom para a nossa sociedade. O momento que nós estamos passando é delicado. Eles tentaram se aproveitar do momento, e isso eu estou falando de uma muito menor, uma coisa muito minuta, esses policiais que tentaram participar de modo vexatório, de modo muito sem pensamento nessa manifestação. Até porque a gente vive um momento em que a criminalidade, a gente vê aí um certo avanço da criminalidade e a população fica mais insegura, né? Já vê os índices crescendo, e aí uma manifestação de que pode haver uma redução de policiamento nas ruas, isso aumenta a sensação de insegurança. Foi o grande fator de eu estar ontem até as 4h30 da manhã, preocupado com a segurança da sociedade, não só de Manaus, mas eu também estava preocupado nos 61 municípios do estado do Amazonas,
garantido de modo integral a segurança da população, né? Corrigir SICOM por SICOM aqui em Manaus, para verificarmos se todas as viaturas foram para a área, se todo policial foi para o seu posto de trabalho, e graças a Deus todos entenderam e foram trabalhar. Tá certo, Coronel. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já então a gente retoma a entrevista então com o novo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o novo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Marcos Frota. Bom, Coronel, antes do senhor assumir aí o comando da Polícia Militar, o senhor estava à frente do Comando de Policiamento do Interior, né, o CPI, e imagino que o senhor tem aí um raio-x efetivo, né, da situação da Polícia Militar no interior do estado. Agora, à frente, né, comandando a instituição, quais são os seus projetos, né, para a Polícia Militar do Amazonas? Verdade, quem comanda o policiamento do interior está comandando um continente. Você conhece o nosso estado é continental, é tamanho, com uma geografia completamente diversa, com uma cultura completamente diversa e com uma logística completamente sem lógica, sem momento, atemporal, né? E você vê, nesse exato momento, nós temos uma situação de cheia no nosso estado e de vazante, né? É incrível como isso comporta em apenas um estado, sinal que o nosso estado é continental, né? Temos culturas diversificadas, nós temos aí mais de 5.000 comunidades, na maioria indígenas, que compõem o estado do Amazonas, e nós temos que viver com comportamentos completamente diferentes do povo dessa região. Temos o maior rio do mundo, né, e precisa esse rio ser policiado. Temos aí os grandes afluentes, tanto andinos como vindos da região venezuelana ou do Peru. Todos eles precisam ser controlados, fiscalizados, policiados, porque nós também temos dois grandes vizinhos, a Colômbia e o Peru, que lamentavelmente tentam passar de qualquer maneira a grande droga, a grande cancro, a grande doença para a nossa região, que é a cocaína, que lamentavelmente consegue passar e polui o nosso estado com drogas, com vício nos jovens e nos adolescentes, e permite que jovens com até 30 anos de idade percam a vida. E influencia diretamente aí na violência que a gente está vendo aí, sem né, dúvida, sem dúvida. 70% dos índices de crime contra a vida é causado por droga, por tráfico, narcotráfico. E dentro dessa visão aí da questão do combate ao narcotráfico, eu imagino que esse seja hoje o principal desafio da segurança pública do Amazonas, e a Polícia Militar vem integrada, né, nesse trabalho de combate, junto aí com, a gente sabe que recentemente foi até inaugurada a base Anzol, lá em Tabatinga, integrando as forças, né, o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Mas é uma iniciativa apenas, né? É preciso mais. É um projeto a longo prazo, mas o caminho é esse, né? É verdade, Rosê. Eu acredito que, não vou dizer, não chama a longo prazo, chama a médio prazo. Acredito que, e com essa visão, não só minha, o governador viu primeiramente e fez a reinauguração da base Anzol e colocou com isso, a base lá em cima, na fronteira com a Colômbia, na tríplice fronteira, ele colocou um recado, né? Se nós combatermos o crime, a droga, no seu nascedouro, eu tenho certeza que nós teremos salvos, teremos limpos os 61 municípios do estado do Amazonas. E já está acontecendo. Daqui mais uns dias eu estarei inaugurando, se Deus quiser, nós estaremos inaugurando o grupamento fluvial. Os nossos rios, a nossa maior avenida, ela está despoliciada, ela está sem essa grande necessidade. Os maiores bancos do estado do Amazonas são os bancos fluviais, né? Ou você passa com mercadoria, ou você passa com dinheiro de uma maneira ou de outra. E a gente precisa, sim, policiar esses grande rio Amazonas, o grande Rio Negro e seus afluentes. Um grupo fluvial da Polícia Militar. Da Polícia Militar, conjunto com a Polícia Civil. Isso é interessante. Tá certo. E para a capital, Coronel, quais são as propostas? A gente sabe que várias operações foram desencadeadas, estão em andamento, as operações continuam, serão reforçadas com outras operações? Nós temos como meta baixar os índices
os números são muito pesados contra nós, né? O crime contra a vida, o homicídio, laticínio, etc., eles são muito pesados, né? Então, o nosso maior objetivo é baixar esse número, dar garantia de segurança para a população, as comunidades de um modo geral, voltar o sistema Ronda no Bairro, aproximar da comunidade, isso é muito interessante, voltar a confiança. Comunidade e polícia militar, comunidade, segurança pública, comunidade, serviço de proteção aos bairros, à comunidade de um modo geral, e partir para o projeto Pacto pela Vida, que é o mais interessante, aí sim, englobando todas as ferramentas do Estado para dar atenção especial aos comunitários. A gente percebe uma relação muito próxima aí do tráfico com os homicídios, tanto que eu entrevistei recentemente o novo delegado-geral da Polícia Civil, doutor Acioli, que falou que até está sendo feito um mapeamento que não foi concluído, mas já deu para perceber essa relação, onde há muito incidência de tráfico, números de homicídios muito recorrentes. E esse ano a gente teve aí, recentemente foi divulgado o nono Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde o Amazonas vem na linha crescente, enquanto capitais como São Paulo vem reduzindo. Verdade, ou seja, a gente está na contramão e precisa inverter isso. É verdade, né? Por isso nós temos que baixar o número de homicídios, porém, descapitalizar as pessoas que trabalham com o narcotráfico, com a droga diretamente, porque nós, esse ano, só este ano, nos 10 meses que nós estamos, que a Secretaria começou a operar, nós já pegamos mais de 10 toneladas de droga. Isso é muito pesado, isso é muito forte para o tráfico, isso é um golpe neles, e isso é importante para nós. O equivalente a 2010, o equivalente a 2011, o equivalente a 2012, 2013, 2014, e o início de 2015, que você percebeu que nós não estávamos ainda totalmente equipados. Isso é interessante, isso é bom. Hoje eles estão tentando migrar para outro tipo de delito, mas nós estamos focando diretamente neles, porque eles, com toda certeza, estão descapitalizados. E é um desafio muito grande, né, Coronel? Porque a gente sabe, por exemplo, que foi desencadeada aí a Operação Catraca, por exemplo, que era para reforçar a segurança nos coletivos. Porém, a gente vê um aumento muito grande no índice de assaltos a ônibus, né? Essa semana o Sinetran divulgou aí 2.119 assaltos esse ano, sendo que em todo o ano passado foram um pouco mais de 600 ocorrências. Então, assim, é a prova de que essa microcriminalidade precisa ser combatida também. Com certeza, né? Eles estão migrando para outro tipo de delito, né? Principalmente o roubo direto, que eles tentam conseguir em alta escala, né? Que eles tentam conseguir de uma maneira direta o assalto, o dinheiro, o foco é o dinheiro que eles querem, mas nós estamos sim alinhados, verificando, temos um trabalho junto com a Secretaria de Segurança, e aí nós estamos ombreados todo o tempo, né, falando a mesma linguagem, fazendo uma polícia única, a segurança única, para perturbarmos, detectarmos, dizimarmos todas as bocas de fumo, chamadas bocas de fumos, não só de Manaus, mas do estado do Amazonas. E aí que entra esse trabalho da polícia, a polícia comunitária para ajudar, para as pessoas ajudarem com as denúncias. O senhor falou agora há pouco em voltar o programa Ronda no Bairro, mas ele foi deixado de lado? A gente percebe que o nome não vem ganhando mais a proporção que tinha no passado? Não, na realidade, o que aconteceu com o projeto e com o programa Ronda no Bairro foi a desassistência das viaturas que estavam quebradas, estavam danificadas e não estavam dando assistência para elas, né? Então, foi trocada a empresa, o governador viu isso, comprou viaturas novas, alugou viaturas novas, com a manutenção em dias. Então, hoje nós temos mais de 700 viaturas que já foram entregues pelo governador ao projeto, ao programa, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil. Detalhe, quase todos os municípios do interior já receberam viaturas novas e motocicletas novas. Então, está andando, está caminhando sim. Mudou o nome, porque agora existe o projeto de Todos pela Vida, mas a proposta é a mesma? Não, o projeto Todos pela Vida o Ronda no Bairro faz parte do projeto Todos pela Vida. Não acabou o Ronda no Bairro. Nós vamos avançar para dar condições para a comunidade. Aí entram vários
secretarias, entra um cabedal de Estado, chamado Estado presente, nas comunidades, nos municípios, nos bairros, de modo geral, para atender, sim, a comunidade. Onde falta assistência social, lá estará a assistência social. Onde nós temos problema de iluminação, lá vai ter que ter um sistema de iluminação. Porque é um conjunto de fatores. Verdade. Né? A segurança não se faz só com as polícias. Ela é apenas uma ferramenta de uso da comunidade. Segurança se faz com a comunidade, para a comunidade. Tá certo. A questão outro problema assim, que a gente percebe que aumentou um pouquinho aqui em Manaus é a questão dos roubos nas saídas de bancos, né? As famosas saidinhas de banco. E agora o fim do ano se aproxima, é um momento de crise, muita gente aí desempregada. Isso acaba aumentando a preocupação para a polícia? Há uma estratégia até mesmo de reforçar esses pontos? Sem dúvida, né? A segunda parcela do 13º, né? É notório, se nós notamos, e também desculpa a expressão, o marginal também percebe dessa maneira, mas já temos um plano para isso, né? Já no início do mês de novembro já vamos desencadear a Operação Papai Noel, né? Que é tradicional. Com isso também a Operação Guarda o Banco, Operação Porta de Banco, Operação Segurança e Transporte de Valores, que é uma novidade que nós temos junto com a Secretaria de Segurança, né? E também conversar com todos os empresários para mudar a mentalidade, mudar a consciência que eles têm sobre o transporte e a guarda dos valores. De não ter aquela rotina, né? Exatamente, é verdade. Tá certo, então, Coronel Marcos Frota, muito obrigada pelas suas informações. Eu desejo uma boa sorte do senhor aí à frente do comando e a gente está sempre aqui à disposição. Muito obrigado, né? Eu agradeço o espaço, né? Conto com você da comunidade, conto com você dos bairros, conto com você de todos os 62 municípios do estado do Amazonas, você daí dos Rincões, você dos rios, você dos lagos, você das barrancas. Pode contar conosco. E com os meus policiais, com os nossos policiais, eu falo sempre, eu não sou o comandante-geral da Polícia Militar. Nós somos 9.732 policiais que fazem essa grande polícia. Muito obrigado. Tá certo, Coronel. Obrigada. Nada. Boa noite para você aí de casa, um ótimo domingo. E a gente volta a se encontrar então na segunda-feira no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá.